Momento, né? E a gente vai, então, dar início à reunião. Vamos lá? Isso. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Meu nome é Wilde Cardoso, eu sou especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né? E nós, hoje, dia 1º de fevereiro de 2022, às 9h18, estamos iniciando, então, a primeira das duas reuniões para discutirmos a proposta de marco regulatório para o sistema hídrico Sumé, né, junto à cidade de Sumé. A segunda reunião acontecerá na quinta-feira e ela tem o objetivo de esclarecer eventuais dúvidas ou receber sugestões de aprimoramento à proposta, e a gente se encontra novamente na quinta-feira. Mas, iniciando aqui os nossos trabalhos, eu vou aqui em ordem, a ordem que está colocada aqui na nossa lista de participantes, eu vou chamando as pessoas e vou solicitar a cada um que diga o seu nome e a instituição que representa. E aí, inicialmente aqui, nós temos o Giordan, da Cagepa. Por favor, Giordan. Bom dia, pessoal. Meu nome é Giordan, sou engenheiro civil do quadro da Cagepa, Companhia de Água e Esgoto da Paraíba. Obrigado. Ana Luísa, por favor. Bom dia, sou Ana Luísa, também trabalho na Cagepa e faço parte da subgerência de controle operacional. Obrigado. André Lima. Bom dia, eu sou André Lima, sou coordenador da região do Cariri, faço parte do quadro da Cagepa ali, do Regional Borborema. Obrigado, André. Beranger, por favor. Seu microfone está desligado, Beranger. Nós não estamos te ouvindo, Beranger. Tem uma coisa desligada aí. O microfone está ligado, mas... Bom, enquanto o Beranger vai arrumando a sua parte tecnológica, o Beranger, companheiro, diretor da ESA, parceiro da ANA aí na Paraíba. Carolina, por favor. Bom dia, eu sou Carolina, trabalho na Cagepa, sou engenheira civil e sou gerente de meio ambiente. Obrigado, Carolina. Cristiano, por favor. Bom dia, Cristiano Zinato, eu trabalho aí com o Wilde na Comar, aqui na ANA, tá? E a gente está acompanhando aí o Mariana acabou de falar agora, né? Acompanhando a questão da recuperação lá do Santo Inês, e acompanhando os sistemas aí da Paraíba a partir desse ano agora, ok? Obrigado, Cristiano. Daniel Lela, por favor. Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez. Sou Daniel Lela, estou vereador aqui na cidade de Sumé, representando a Câmara de Vereadores e a nossa população também, né? É um prazer imenso estar aqui prestigiando esta importante reunião, né, com todos vocês. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Daniel. Edgar, por favor. Bom dia, sou Edgar Machado, trabalho com o Wilde e com o Cristiano na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água da ANA. Obrigado. João Adelino. Bom dia, chamo João Adelino, estou gerente regional de bacias hidrográficas da ESA, aqui em Campina Grande. É um prazer estar com os colegas reunidos aqui novamente. Muito obrigado, João. José Ivanildo. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo José Ivanildo e sou membro do Comitê de Bacias do Rio Paraíba e estou presidente da Comissão de Alocação de Sumé. Obrigado, José. Mariano, por favor. Seu microfone está desligado, Mariano.
Opa, acho que ele saiu sem querer, mas ele entra novamente. Renato, por favor. Bom dia a todos. Me chamo Renato Avelar. Eu sou chefe da unidade de campo da Bacia do Paraíba, com sede em Campina Grande. Ok. Voltou, Mariano? Alô, está me ouvindo? Alô? Agora, ok. Pronto. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Mariano, eu sou engenheiro-chefe do Serviço Técnico aqui do DENOS na Paraíba. Muito obrigado, Mariano. Romério, Prefeitura. Bom dia a todos e a todas, novamente. Romério, servidor público, engenheiro agrônomo da Prefeitura de Sumé. Muito obrigado. Rumenig Rodrigues. Rumenig. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, dizer que é uma honra participar dessa reunião, é muito edificante e gratificante. Eu sou engenheiro agrônomo do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, aqui da UFCG, Sumé. Okay, muito obrigado. Tânia? Bom dia a todos e a todas. Eu sou Tânia e trabalho com Carolina, sou da CAGEPA. Trabalho com Carolina, auxiliando no licenciamento ambiental. Muito obrigado. Tiago Pessoa, por favor. Bom dia, bom dia. Vocês estão me escutando? Sim, muito bem. Bom dia, sou engenheiro civil do quadro da CAGEPA e respondo hoje pela Diretoria de Operação e Manutenção, junto com toda a equipe aí que está participando aí da reunião. Ok, obrigado. Valdomir, por favor. Bom dia a todos vocês. Aproveitando, só para fazer um adendozinho, eu conheço o Zé Ivanildo por Nena, né? Aí eu fiquei procurando saber quem era, fui procurando os arquivos, mas tudo bem. Bom dia, Nena. Aproveito com ele para cumprimentar todos vocês. Eu sou diretor de gestão da ESA e a gente trabalha junto nessa luta em prol de regulação dos recursos hídricos. Muito obrigado, Valtemir. Você conseguiu resolver o problema, Beranger, não? Bom, eu tentei, mas não consegui. Conseguiu, nós estamos te ouvindo. Então, bom dia a todos. Eu sou Beranger, diretor de acompanhamento e controle da ESA. Né? Um abraço a todos mesmo. Tá, muito obrigado. O dia que o Beranger estiver na reunião sem o chapéu, eu não vou reconhecê-lo, mas vamos lá. Marca registrada. Senhores, eu vou pedir licença para vocês, que eu vou colocar todos aqui no silencioso, né, porque essas reuniões, nós costumamos fazer da seguinte forma. A gente faz uma apresentação sobre a proposta que está sendo trazida a vocês e, após a apresentação, nós abrimos para a discussão. Tá? Então, inicialmente eu vou colocar todos aqui no silencioso, né? Ativando o mudo, e vou compartilhar, então, a apresentação que nós preparamos, né, para que a gente possa fazer essa discussão, ok? Vocês podem me confirmar aí se estão visualizando? Marco regulatório, sistema hídrico, ok? Muito obrigado. Bom, então nós temos aqui, o nosso objetivo hoje, né, é discutirmos algumas questões que são muito caras aí à região, né, com relação ao uso do reservatório Sumé. O reservatório Sumé foi construído pelo DENOX ainda na década de 1960, né, e por ser uma obra construída pela União, um patrimônio do governo federal, as águas que estão ali no reservatório Sumé, elas são de domínio da União, e, consequentemente, elas são reguladas, o uso dessas águas é regulado pela ANA. Né? No entanto, o reservatório Sumé, ele barra o rio Sucuru, que é um rio estadual. Então, nós temos aí um sistema híbrido, em que a ANA regula as águas que saem do Sumé e a ESA, ela regula o uso das águas do rio Sucuru. Então, vocês podem visualizar aqui nesse mapa, né, esquemático, nós temos aqui um trecho do rio Sucuru,
que nós consideramos de extrema relevância aqui para a nossa discussão, que é exatamente o trecho que atravessa essa área sombreada, não sei se vocês conseguem visualizar, uma área sombreada aqui em verde claro, que é a área do perímetro de irrigação SUME, que nós chamamos de PIS, né? Então, como essa região está, diríamos, em situação quase sempre de estresse hídrico, né, esse estresse hídrico ele provoca conflitos, e em função desses conflitos é que nós buscamos estabelecer regras especiais para a definição, né, da melhor forma de utilizar essa água, de forma que os usuários tenham segurança, né, tenham garantia hídrica, e que também nós possamos mitigar eventuais conflitos pelo uso da água. Esse sistema, então, ele tem algumas finalidades, né, que são, assim, notórias, né? O primeiro é o atendimento ao perímetro irrigado SUME, né? Nós temos aqui uma área potencial de 273 hectares do perímetro irrigado SUME, perímetro que, como as pessoas dessa reunião com certeza sabem, já foi um perímetro muito exitoso com relação à produção agrícola da região, muito importante para a cidade de Sumé, e que ocupa, então, essa área aqui sombreada em verde claro. Além disso, nós temos o abastecimento público da cidade de Sumé, e como nós vamos ver mais adiante, um abastecimento público que está interligado ao Sistema Integrado de Abastecimento de Água, Congo, né? Nós vamos discutir isso mais à frente. E temos também usos no entorno do reservatório, né, que variam de acordo com a situação do açude. Quando ele está mais alto, nós temos mais usos, quando está mais baixo, menos, mas que tem ali uma população, né, de usuários que está entre 30 e 40 hectares que são irrigados com essas águas. Então, esse é o contexto geral, né? E a gente vai agora passar por um detalhamento maior sobre esse sistema. Para que a gente possa defender, justificar a existência de um marco regulatório, nós precisamos identificar no seu histórico dificuldades no atendimento aos usos. Então, nós fizemos aqui, estamos ilustrando essas dificuldades por intermédio desse gráfico, em que nós temos aqui na vertical o volume armazenado no reservatório, e nós temos informações desde 1995 até os dias de hoje, informações relativas ao volume acumulado nesse reservatório. Então, o que é que nós podemos observar de forma clara? Pois não? Nós não estamos vendo o gráfico, não. Vocês não estão vendo? Alguém mais não está vendo o gráfico? Aqui eu estou vendo. Ok. Aqui tá às vezes, agora sim, né? Às vezes tem um delayzinho aí, né? Um atraso, mas ok? Então, vamos para frente. Então, nesse gráfico, nós temos claramente aqui um problema seríssimo que aconteceu na década de 90, né? Provavelmente até, pelo que mostra o gráfico, até 2004, em que o reservatório ficou muito vazio, né? Ele ficou aqui em cotas quase sempre inferiores a 6 milhões de metros cúbicos armazenados no reservatório. Depois, esse reservatório passou por um período de 2004 a 2013 com razoável volume, né? E depois de 2013 ele voltou a se depressionar. Então, essas situações, obviamente, elas criam oportunidade de crise, né? Essa crise foi muito forte aqui na década de 90 e voltou a se repetir nessa última década. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? É fazer com que nós estejamos preparados para esses diferentes momentos, né?
e incorporando, obviamente, questões novas, como, por exemplo, novos mananciais para poder tentar fazer com que os usos vinculados a esse reservatório continuem a ser atendidos. Bom, essa discussão não é nova, né? Já tem alguns anos que nós fomos provocados aí, principalmente pelo DENOX, né, a enfrentarmos essa discussão e tentarmos propor aqui regras que pudessem garantir de forma mais plena, ou seja, não garantir, mas pelo menos ajudar ao planejamento dos usos da água do Sumé. Então, lembro que ainda em 2017, 2018, começamos a receber demandas do DENOX para liberar água aí do reservatório, para atendimento por meio do rio Sucuru ao perímetro de irrigação, mas isso sempre foi com muito atrito, né? A partir de 2019, começamos a fazer reuniões, né, e houve uma reunião presencial, aí, se eu não me engano, foi na Câmara de Vereadores, eu até estava presente, em que nós discutimos inicialmente essa situação do Sumé no processo de alocação anual de água. Depois, em função da pandemia, em 2020 e 2021, não foi possível que essas reuniões fossem realizadas presencialmente, mas nós conseguimos, por intermédio desses equipamentos que nós temos hoje, dessa tecnologia de teleconferência, né, fazermos aí as alocações de água e também continuarmos a discutir, né, esse processo de estabelecimento de regras para o Sumé, né? Bom, em novembro último, nós, após algumas tratativas com a ESA, resolvemos fazer uma consulta ainda preliminar por e-mail àqueles que estavam na lista de e-mails da alocação de água. Isso aconteceu em novembro de 2021 e recebemos, né, uma correspondência da Comissão de Acompanhamento da Alocação, que tinha se reunido para analisar a proposta inicial, e nessa reunião havia uma colocação, né, uma dúvida com relação à vazão destinada àqueles usuários que ficam no entorno do reservatório, né? Então, essa foi a única observação que a gente recebeu da proposta que a gente tinha encaminhado naquele mês, né? Nós, então, refizemos o estudo sobre os usos do entorno, aumentamos um pouco as vazões destinadas a esses usos em função do histórico que nós tínhamos observado até em imagens de satélite, e submetemos à diretoria colegiada da Agência Nacional de Águas uma minuta e uma proposta, né, de discussão, né? Como vocês devem saber, todas as normas que a ANA edita, essas normas, elas são sempre feitas por um embasamento técnico, uma nota técnica, que embasa a norma, e essa norma, então, é submetida à diretoria da ANA, que, em seguida, solicita que ela seja apresentada a todos os interessados, e é isso que nós estamos fazendo hoje. Vamos repetir na quinta-feira, para que todos tenham a oportunidade aí de aprimorarem junto conosco essa proposta. Então, é esse o momento que nós estamos, né? E esse momento, ele tem, aqui eu acho que é fundamental a gente tentar explicitar, ou seja, o marco regulatório, ele, além da legislação vigente, a legislação ordinária, ele também busca enfrentar os problemas de acordo com as suas características específicas, né? E no caso do Sumé, né, a gente tem, como vocês já viram, 3 finalidades que precisam ser atendidas, né? A gente precisa buscar atender a esses usos múltiplos, seja o abastecimento, o uso da irrigação a jusante ou da irrigação a montante, né? Por outro lado, é uma oportunidade para que a gente busque fazer com que, por intermédio dessa regulação,
a gente possa promover o uso racional, né, para que ele não fique somente no discurso, mas que a gente tenha ali esse momento, diríamos, de concorrência, né, que em vez de ele se transformar num momento de conflito, ele possa se transformar numa oportunidade para que todos os usos possam ser o mais racional e eficientes possíveis, né? Bom, a outra questão, né, que é fundamental para nós é evitarmos aqui focarmos em usos pouco significativos. Então, o estabelecimento aí de balizas que permitam a pequenos usos serem submetidos somente a cadastro e não necessariamente à outorga, isso também é algo que pode ser aplicado aí nessa região, principalmente no entorno. E, por fim, consolidar esse processo que se iniciou aí em 2017, 2018, ou seja, nós temos um sistema que a gente sabe que pode ter conflito, então a gente precisa fazer com que essa regulação ela não seja uma regulação eminentemente de gabinete, mas que ela conte efetivamente com a participação e com o controle social para uma melhor gestão dessas águas. Bom, e como, então, a gente se propôs, né, estabelecer esse marco regulatório? Primeiro, nós precisamos responder algumas questões, né? Primeiro, a primeira delas é qual a efetiva capacidade de atendimento da água nesse sistema, né? Isso aí, para quem já acompanhou, isso passa por saber exatamente qual a quantidade de água que é possível ser armazenada aí no reservatório Sumé, né, e qual que é a capacidade de recarga desse reservatório. Então, nós tivemos que estudar um pouquinho mais essa questão, tivemos que estudar também os usos atuais e potenciais das águas que dependem do Sumé, né, e, ao estudar esses usos, avaliar quais desses usos podem ser atendidos, né, pelo reservatório Sumé, ou seja, quais desses usos podem ser outorgados no Sumé. Mas sabendo que essa região é uma região submetida a riscos de desatendimento, né, nós também tínhamos que propor o que nós chamamos de estados hidrológicos, que são situações diversas que a gente espera, que deve esperar num reservatório em pleno semiárido, né, em pleno Cariri, aí paraibano. Então, ou seja, se esse reservatório está com a reserva maior, determinados usos podem ser autorizados, e se esse reservatório está com uma situação mais crítica, com menor volume armazenado, a gente precisa também previamente estabelecer a prioridade do uso e quais são as restrições, né, que cada uma das finalidades estaria submetida. Ok? Bom, então, como nós já vimos, ou seja, nossa área de abrangência é focada nesse trecho, Sumé e o rio Sucuru até o final do perímetro de irrigação Sumé, né? Essa região, né, está submetida a um clima, né, e a situação climática ali, ela proporciona vazões que afluem ao reservatório, e essas vazões que afluem ao reservatório, elas se comportam, em média, como está nesse gráfico. Ou seja, nós temos aí o período de março a junho, onde é esperado que haja uma maior afluência de água ao reservatório, né, e períodos de julho a fevereiro do ano seguinte, em que nós estamos, a nossa expectativa de vazões é muito pequena e nós chamamos de estiagem. Então, por que essa situação ela é relevante? Porque a partir de junho nós devemos esperar que não vai haver um fluxo de água ao reservatório e a gente precisa, então, por intermédio desse gráfico, estabelecer um momento mais adequado para poder fazer a alocação de água. Ou seja, então, a proposta aqui, o objetivo é de que as alocações de água no Sumé sejam realizadas em julho, depois que se encerra o período em que a probabilidade de
vazões afluindo ao reservatório é maior, né? E a gente pode, então, programar esse uso da água para os meses seguintes, né? E eu vou passando aqui só para vocês saberem, ou seja, todos os estudos nossos levam em consideração, lógico, a evaporação anual, que é muito alta, né? Nós temos aqui o reservatório Sumé, e esse vetor de evaporação, eu queria destacar essa última célula aqui à direita, em que nós verificamos que numa situação, diríamos, de escassez, né, de chuvas na região, nós podemos ter um depressionamento, uma redução de até 2,5 metros no volume do reservatório, sem que haja qualquer uso consultivo, sem que haja qualquer retirada de água para uma atividade humana, né? Então, isso é muito importante, isso mostra que este usuário, que é o sol, ele deve efetivamente ser muito considerado, né? E a outra informação também muito relevante é o histórico de vazões afluentes, né? Nós temos uma série que nós chamamos de série sintética, né, que ela foi construída com base em dados de chuva, né? E essa série de vazões transconstruídas de 1913 até 2012 mostram que existe aqui uma série de garantias de afluência, e o que nós estamos considerando nessa nossa proposta é o pior biênio, ou seja, 2 anos seguidos em que houve uma afluência muito pequena no reservatório, e os dados estão aqui. Tá? Essas informações são para que vocês possam entender que a proposta, diríamos, está balizada tecnicamente com essas informações, e caso vocês queiram conferir os estudos, vocês podem, utilizando essas informações que a gente está apresentando. Tá? E, por fim, com relação à disponibilidade, né, nós tínhamos uma curva que chamava curva cota-área-volume, ou seja, é uma curva que, por intermédio da área e do volume, e da cota, nós temos a área e o volume do reservatório. Então, nós tínhamos aqui nessa coluna à direita, que eu estou indicando, cave vigente, era a curva que ela foi passada para nós pelo DENOX, né? E nós refizemos essa curva, né, por intermédio de imagens de satélite, e verificando que houve uma redução, né, de em torno de 15%, tá, no volume que nós consideramos aí mais provável até a cota do vertedouro, a cota de soleira do vertedouro. Tá? Nessa figura, a gente vai corrigir, tá? Aqui vocês não estão conseguindo ver efetivamente os volumes aqui nas mesmas cotas, mas vocês podem verificar que aqui, enquanto na cota 72, pela curva do DENOX, nós teríamos 22,6, pela curva que nós elaboramos baseada na imagem de satélite, é 19,2, ou seja, houve uma redução de 15% no volume, na capacidade de acumulação do reservatório, ok? Bom, esses valores, obviamente, eles podem ser melhorados, e tendo em vista que esse reservatório foi construído na década de 60, essa redução, né, do volume é mais do que esperada. Então, há aqui diríamos, uma lógica que fortalece que a gente deve ser mais conservador e utilizar essa curva cota-área-volume mais recente, né? Bom, deixa eu só... Até aqui tem alguma questão que vocês gostariam de comentar, ou podemos continuar? Ok? Podemos continuar? Então, vamos lá. Então, passada essa fase de investigação com relação à disponibilidade de água da região, nós passamos, então, à explicitação aqui dos usuários, né? Então, nós temos o uso para abastecimento público da cidade de Sumé, né? A cidade de Sumé ela é atendida por uma adutora,
que sai do reservatório, passa por uma estação elevatória, uma estação de tratamento convencional, né, e vai, então, para atender a cidade. Esse uso, né, essa finalidade está outorgada à CAGEPA, né, e a gente tem, além desse uso para abastecimento, nós temos também uma captação que foi outorgada à Prefeitura Municipal de Sumé, né, com uma captação menor de 2,1 litros por segundo, que ainda, efetivamente, a gente não se efetivou enquanto estrutura fixa, né, diferentemente dessa estrutura da CAGEPA. Tá? Esse sistema do abastecimento de Sumé, ele está integrado ao sistema Congo, né? Vocês veem aqui nessa figura, que nós temos aqui onde eu estou indicando, está escrito para sistema isolado Sumé. Então, nós temos aqui um sistema de abastecimento, cujo manancial principal é o açude Cordeiro, que fica ali próximo à cidade do Congo, e esse sistema Congo, né, cujo açude manancial é o Cordeiro, ele abastece, além de Sumé, o sistema isolado Monteiro, Santa Luzia do Cariri, Serra Branca, São João do Cariri, né? Então, nós temos aqui todo esse atendimento sendo feito por intermédio do Cordeiro, e uma coisa relevante é a possibilidade aqui de integração, tanto da gestão do sistema Monteiro quanto do Congo, com o sistema Cordeiro, né? Ou seja, a CAGEPA já tem investido aí já há alguns anos nesse tipo de malha d'água, né, como os cearenses chamam, né? Isso faz com que a gente tenha um aumento da garantia do abastecimento público nas cidades. Então, é importante a gente entender isso para poder pensar aqui numa situação em que, por exemplo, tendo em vista o aumento da garantia hídrica desse sistema Congo, né, que tem até a possibilidade de abastecimento ali no sítio Conceição, no Rio Paraíba, com a captação de águas do Rio Paraíba, que hoje pode ser abastecido pela transposição do São Francisco. Então, nós temos aí, de certa forma, a cidade de Sumé, ela poderia ter água vinda de 3 mananciais distintos: do próprio reservatório Sumé, do açude Cordeiro e também da transposição do São Francisco ou do Rio Paraíba, por intermédio da captação no sítio Conceição, né? Então, é importante a gente ter isso aqui na cabeça. O segundo grande uso, finalidade, é o perímetro de irrigação, né, do Sumé, né? Aqui nessa figura a gente tem um detalhamento maior desse perímetro. Vocês veem aqui as parcelas em cores diferentes, né? E nós, como vocês já sabem aí, ou seja, esse perímetro ele foi implantado e na década de 70 ele era alimentado por intermédio de um canal aberto. Esse canal aberto, ele vinha serpenteando aqui o perímetro de irrigação, de forma que todas as parcelas pudessem ser atendidas por gravidade. Então, nós tínhamos aqui um sistema por gravidade, um canal aberto que ia atendendo todas as parcelas. Com o passar dos anos, esse sistema ele foi se degradando fisicamente e hoje a gente tem fragmentos dele. Ou seja, hoje esse sistema de atendimento do perímetro por intermédio desses canais abertos, ele não funciona mais, né? Houve até o entupimento em degradação completa, ou seja, tem alguns resquícios desses canais passando aqui, e o que tem provocado é que, para atendimento a algumas demandas ainda muito pequenas nesse perímetro,
a comissão de acompanhamento, né, e o perímetro tem solicitado a soltura de água no rio Sucuru. Então, em vez da água ir por um canal limpo, bem definido geometricamente, com perdas mínimas até as parcelas, ele passou a ir por intermédio do leito do rio Sucuru, o que, obviamente, causa enormes perdas, né? E muda totalmente a configuração do atendimento ao perímetro. Antes eles recebiam água diretamente desse canal, né, e com canais secundários, e agora a água é solta no rio Sucuru, e existem lá várias cisternas que foram cavadas no próprio rio Sucuru, gerando, inclusive, um potencial problema ambiental, né? E a partir dessas escavações no leito do Sucuru, alguns irrigantes podem bombear a água para os seus sistemas, né, o que faz com que a perda e a racionalidade do uso seja a perda muito alta e a racionalidade muito baixa, né? Então, em 2013, o DENOX fez um projeto para modernizar isso, substituindo esse canal por condutos fechados, passando por cerca de 234 hectares. E esses condutos fechados, com uma linha principal e algumas linhas secundárias, permitiriam que o atendimento fosse feito, né, com um tubo fechado, reduzindo, consequentemente, as perdas e promovendo ainda o atendimento por intermédio de gravidade, ou seja, sem a necessidade de bombeamento. Daí porque foi reduzido um pouco a área prevista, que era de 273, passando para 234, uma redução da área do perímetro, né, mas sendo possível atendimento por gravidade com essa tubulação. Esse projeto, no entanto, ele não sensibilizou ainda os tomadores de decisão, né, do governo para que ele fosse implantado. E essa aqui também é um dos objetivos dessa nossa proposta, ou seja, priorizar esse perímetro caso ele venha a ser modernizado. Enquanto ele estiver numa situação precária como a situação atual, não tem por que haver uma prioridade para o perímetro, uma vez que a gente estaria priorizando o desperdício de água. Mas, caso ele venha a ser priorizado, a situação pode se transformar, né? Então, a proposta que vocês receberam, que a gente vai detalhar mais à frente, ela deixa isso muito claro, ou seja, nós queremos que haja uma norma que induza o tomador de decisão a fazer o investimento e, consequentemente, a gente poder produzir mais com menos água, né? E, além desses usos, né, a nossa estimativa para o entorno do reservatório é de que nós deveríamos ali planejar os usos de forma a atender 30 hectares, que daria, em média anual, uma vazão de 15 litros por segundo, o que permitiria também o atendimento aí, em diferentes momentos das demandas que já estão consolidadas ali no reservatório. Bom, senhores, esses são os elementos básicos, né, que a gente tem para poder, então, ver qual que é a proposta que a gente vai colocar aqui para os senhores, né? Então, nós temos aqui uma proposta de um regulamento. Esse regulamento é um regulamento conjunto, né, que será assinado tanto pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, quanto pela AESA, né, Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, né? Ele vai delimitar, no seu artigo 1º, claramente até onde vale esse regulamento, ou seja, fora dessa área vale a legislação que cabe a todos os rios aí da Paraíba, né? Mas nesse caso específico do SUME, nós
vão ter essa regra diferente nesse trecho. E temos aqui algumas questões que vão ser aplicadas especificamente no sistema de SUME. O artigo 2º, né, ele coloca essas questões. Primeiro, apresentar o anexo 2. O que é o anexo 2? O anexo 2, ele traz aqui quais são as cotas para cada uma das finalidades que serão garantidas e que poderão ser outorgadas. Então, nós temos aqui uma cota para a CAGEPA, que é a cota da vazão atualmente outorgada para a CAGEPA, que foi outorgada em 2004, que vale até 2024, né? Então, a CAGEPA continuaria a ter garantida essa cota de água do SUME, né? Só lembrando que o uso atual informado pela CAGEPA é de cerca de 20 litros por segundo, em média, né? E essa cota, então, ela faria com que seria possível continuar atendendo a cidade de Sumé por um bom tempo com essa vazão média anual de 36,11. A segunda questão é garantir que a outorga concedida à Prefeitura de Sumé, né, que é de 2019, também seja mantida, né, com 2,10 litros por segundo, de forma a poder permitir aí o abastecimento rural e caminhões-pipa saindo desse reservatório. Aqueles 234 hectares que são objeto do projeto executivo do DENOX, né, considerando aí uma taxa média de irrigação de 0,5 litros por segundo por hectare, eles permitem inferir que a gente precisaria de 117 litros por segundo para atender ao perímetro irrigado Sumé, né? Ou seja, o marco regulatório garantiria isso nesse momento também, e aos usos do entorno, 15 litros por segundo, né? Então, essas seriam as cotas de uso da água do reservatório Sumé. A segunda questão, que está no parágrafo 1º, é a proibição, né, de emissão de outorgas preventivas, salvo para sistemas de abastecimento público. Ou seja, a ideia é que, uma vez que os usos já estão consolidados, que as águas sejam destinadas a estes usos consolidados e nós não venhamos aqui a emitir outorgas para usos outros que possam, inclusive, aumentar os conflitos aí da região, tá? Então, esse é o parágrafo 1º. O parágrafo 2º seria um procedimento para a renovação de outorgas e requerimento de transferência de titularidade, ou seja, a ideia é que as outorgas representem efetivamente os usos. Então, se alguém pega a água e não está utilizando, essa nova outorga ou requerimento de transferência, ele vai se dar com base no histórico do uso, né, da água no período anterior, né? E para fins de controle, né, do uso da água, a gente pretende utilizar, né, esperamos que isso venha a funcionar aí na região, né, o relógio, né, de medição de energia elétrica, para a gente saber exatamente quanto de uso cada um dos usuários está fazendo por intermédio do seu consumo de energia elétrica mensal, né? Por isso que a gente exige que essa informação seja prestada ao sistema regra, tá? Bom, o coração desse marco regulatório é esse artigo 3º, né, em que ele estabelece os tais estados hidrológicos. E no caso do Sumé, a gente está fazendo diferente do que a gente tem feito em outras regiões. Então, nós temos aqui, os usos são condicionados ao estado hidrológico, detalhados no anexo 3 e 4. Ou seja, nós temos 2 anexos que tratam dessa questão. Em ambos, a definição é a mesma. Nós temos o estado hidrológico verde, em que todos os outorgáveis são autorizados, o amarelo, em que a gente vai para o processo de alocação de água, na discussão negociada, e o vermelho, em que já fica declarada uma situação de escassez hídrica, né, e que a definição sobre o uso da água
ela vai ser dos órgãos outorgantes, mesmo que fique garantida a realização de reunião pública e celebração de termo de alocação. Então, vocês já estão acostumados com esse processo, a gente quer, por intermédio dessa resolução, fazer com que isso se torne uma norma efetiva, né? Ou seja, como eu já coloquei, ou seja, essas condições de uso, elas devem ser verificadas no último dia de junho, né? E aqui nós temos a nossa diferença, né? Ou seja, se houver, quando da efetiva modernização do perímetro irrigado SUME, com o uso devidamente regularizado, as condições de uso respeitarão valores previstos no anexo 4º e não no 3º. No 3º, a prioridade é do abastecimento público. No 4º, a prioridade é do perímetro de irrigação. Tá? Então, como que isso funcionaria na prática? Então, nós temos aqui o anexo 3. No anexo 3, como vocês veem aqui em cima, a prioridade é do abastecimento público, que em quaisquer situações, né, até seja o verde ou seja o amarelo, fica garantido 100% para o abastecimento público. Enquanto as demais finalidades, elas passam a sofrer restrições entre 25% e 100%, né? E na situação vermelha, né, os demais usos têm a vazão máxima de 25%, e enquanto o abastecimento público, ele fica com 100%, podendo ser reduzido, mas já com diríamos, uma prioridade maior do que os demais, né? Então, essa é uma situação do anexo 3. A situação do anexo 4, ela muda um pouquinho, né? Qual que é a mudança que a gente está promovendo? É que o abastecimento público da CAGEPA, né, ou abastecimento público do SUME, né, ele tem aqui uma diferença. Enquanto no verde estava em 100%, na situação amarela, a depender aí dos demais mananciais, ela pode estar entre 0% e 100%, ou seja, quando está na situação de alerta, situação amarela, né, caso seja possível a CAGEPA tirar água, por exemplo, lá do sistema Congo, para abastecimento SUME, ela, então, essa água poderia ser destinada às demais finalidades que teriam uma restrição menor, entre 50% e 100%. Tá? Isso no amarelo. E se chegar no vermelho, né? Se chegar no vermelho, a CAGEPA deve buscar água em outro manancial, né, de forma a que seja destinado até 50%, né, para as demais finalidades, no caso o perímetro e os usos do entorno. Tá? Como isso aqui, a ideia então é que esse marco regulatório ele tem as duas condições, né? Uma condição de perímetro modernizado e uma condição de perímetro não modernizado. Não modernizado vale a prioridade do abastecimento público. Modernizado vale a prioridade para a irrigação, né? Fazendo com que a gente esteja induzindo, por um lado, que a CAGEPA tenha efetivamente esse backup, né? Que ela tenha efetivamente essa situação aí de atendimento alternativo, já pronto para funcionar, e, por outro lado, que a gente dê um recado claro para o perímetro de irrigação. Olha, você só vai ter água prioritariamente caso a modernização aconteça. Né? Sob o ponto de vista das curvas, isso não muda muito, tanto no anexo 4, que é essa figura, quanto no anexo 3, né? Apesar de mudar a prioridade, mas vocês veem que a situação é muito parecida, né? Ou seja, o reservatório entre 20 milhões e 11 milhões em junho, ele estaria na situação amarela, abaixo de 11 milhões em vermelho e acima de 20 milhões em verde, né? Então, essa é uma situação que não mudaria muito, né, nas duas situações, apesar da mudança da prioridade.
Bom, e por fim, né, já estou fechando, né, a gente tem aqui algumas outras condições. Então, por exemplo, o artigo 4º estabelece, né, que os titulares de outorga de direito de uso do abastecimento público e do perímetro irrigado SUME deverão realizar o monitoramento dos volumes captados. Ou seja, nós não temos como, né, fazer aí o controle e o apoio a vocês se a gente não souber exatamente quanto de água está indo para cada um. Então, na modernização do perímetro de irrigação, é obrigatória a medição dos volumes que estão sendo destinados ao perímetro, assim como a CAGEPA hoje já nos informa do volume de água que está sendo destinado aos usos para o abastecimento público. Tá? Então, esse é o artigo 4º. O artigo 5º é no sentido de a gente poder colocar uma baliza, uma soleira, né, mínima aí para eficiência mínima global para o uso na agricultura irrigada em 75%. Né? O artigo 6º é definir qual uso depende ou que não depende de outorga. No caso aqui seria 1 litro por segundo, que daria mais ou menos para 2 hectares. E o artigo 7º, de que, fazendo valer aí a 11.445, até com o novo marco regulatório do saneamento, a CAGEPA efetivamente deve estar preparada sempre para essas situações de restrição, mesmo que a prioridade seja dela, nós podemos estar em alguma situação de estado hidrológico vermelho, e essa situação vai impor que a CAGEPA tenha aí o seu plano de contingência para enfrentar essa situação, né? Bom, então, isso tudo foi feito, como eu falei, baseado numa nota técnica que está disponível na página da ANA, né? E, obviamente, esse marco regulatório não vai resolver tudo, ou seja, a gente vai precisar avançar em duas questões fundamentais, que é a modernização do perímetro e a interligação do sistema Congo, né, de forma a que ele possa operar de forma integrada com esses 3 mananciais, e também a regularização dos usuários do entorno, né, que em várias ocasiões já se sentiram preteridos aqui, e a gente precisa, então, cadastrar esses usuários. Tá? A nossa proposta de encaminhamento é que, depois dessa reunião hoje, a gente vai fazer uma reunião na quinta-feira, como eu já falei, nós estaremos abertos até 11 de fevereiro de 2022. Se vocês acharem que o prazo precisa ser estendido, vocês já se manifestam hoje, por favor, né, para a gente poder receber sugestões por escrito que apontem mudanças, aprimoramentos aí nessa norma. Tá? Depois desse prazo que a gente vai definir na quinta-feira, né, que é hoje, seria 11 de fevereiro, nós vamos fazer, então, a avaliação de eventuais contribuições, vamos submeter às diretorias da ANA e da ESA e vamos publicar essa resolução, que vai passar a ser, diríamos, a nossa lei maior, né, aí no processo de alocação de água ano a ano, ok? Bom, senhores, vocês desculpem aí, eu costumo até dar umas paradinhas, mas eu acho que vocês já conhecem bem essa situação, resolvi fazer de uma vez, né? E estamos aqui abertos, então, a questionamentos, e, por favor, vocês podem se inscrever levantando a mão. Nós temos aqui o Beranger e depois o Jordan. Vou passar imediatamente a palavra para o Beranger, por favor, Beranger. Muito obrigado pela concessão da palavra e parabenizá-lo pela apresentação. Foi extraordinária, muito esclarecedora e muito didática, tá certo? Eu fiquei com uma dúvida quando você mostrou aquele slide da CAV, quando ele está com 15% de redução num determinado ponto, e depois passou rápido, não deu para analisar quando ele chega a 17%. Obviamente, a gente tendo essas perdas, essa redução, aliás, na capacidade dos açudes semiáridos em função, possivelmente, de assoreamento. Eu depois gostaria que você explicasse ali para eu ficar entendido. A outra informação que eu quero dar para vocês é sobre a captação lá na Conceição, no Rio Paraíba.
a transposição de águas do Rio São Francisco, ela ainda está com intermitências, digamos assim, como se fosse fazendo ainda comissionamento da obra. Nós tivemos esse ano duas paradas, a penúltima teve até manifestação do pessoal de Monteiro, queimando pneus lá na estrada, etc, etc, quando fora utilizada toda a água para testar lá aquele ramal que vai para o agreste pernambucano. Ultimamente, nós tivemos mais uma parada para consertar dois problemas numa forebay que tem depois da BV2 e na ponte canal, a montante da ponte canal que tem sobre o rio Mochotó, onde levou algum tempo. Quando mexe com concreto, demora, tem cura, levou algum tempo. E voltou a funcionar. Nós estamos hoje com mais de 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, entrando em Monteiro. Desde a última sexta-feira, está com 4 ou 5 dias. Ok. Mas já temos uma parada comprometida para resolver um problema de erosão na galeria de Monteiro. Isso vai levar 90 dias também, né? Então, a gente ainda não pode contar efetivamente com água do Rio Paraíba, e é um componente que faz parte dessa nossa análise de Monteiro, tá certo? Então, são essas coisas. A outra, eu queria... Jordano colocou aqui no chat que também abastece São Domingos do Cariri. Talvez ele tenha se enganado quando ele digitou, né? Porque São Domingos do Cariri tem seu abastecimento pela Cagepa própria, do açude que eles têm lá, que a Secretaria de Recursos está ampliando, está recuperando algumas falhas que tem nele, e possivelmente a Cagepa vai ampliar a tubulação, que é muito pequena, o diâmetro muito fino, talvez não dê para abastecer a totalidade, tá certo? Quanto a eficiência que o Wilde tem falado, e eu acho interessante que o DENOX deve primar por essa eficiência na irrigação de Sucuru, eu louvo até procurar colocar alguns outros equipamentos recentes, novos e eficientes para controlar, sobretudo, essa vazão /pressão nessa irrigação. Existem umas válvulas Besmard que eu já vi trabalhando, que ele controla a vazão que sai para determinada unidade. Passou aquela vazão, ela fecha, tá certo? Então, para evitar que alguém use mais da conta, etc., é uma forma de otimizar ainda mais o perímetro, né? Fica aqui só como informação, tá certo? Então, muito obrigado, Wildes, e parabéns. E eu queria ver aquela cave. Ok, vou passar para o Jordão, depois a gente volta nela, tá bom? Ok. Jordão, por favor. De fato, o Berândia tem razão. São Domingos não é abastecido do como. Eu errei aqui. Está vendo microfonia? Está vendo microfonia? Deixa eu... Está conseguindo. Jordão? Está conseguindo ouvir agora melhor? Jordão? Oi, está ouvindo? Pode falar, sim, isso. Berândia tem razão. São Domingos do Cariri não é abastecido, não. Aqui tem muito santo abastecido pelo Congo e eu errei o santo. Mas, enfim, a minha pergunta é outra questão. No artigo 2º, deixa eu botar aqui na minha tela para não errar, ou no parágrafo 2º do artigo 3º, cita que quando da efetiva modernização do perímetro irrigado Sumé, o uso deverá seguir as condições do anexo 4, né? Em resumo. Com o perímetro irrigado. Para a gente poder entrar nesse cenário hidrológico do anexo 4. Jordão? Não ouviram a pergunta? Não, a pergunta não. Eu vi que você se referiu ao parágrafo 3º, né? Do isso? O meu som está chegando bem? Tá meio abafado, mas pode falar. Vamos lá de novo. O artigo 2º,
fala sobre as condições para a gente entrar no estado hidrológico do anexo 4, né? O parágrafo 2º do artigo 3º, desculpa. Nele cita que a condicionante é quando da modernização do perímetro irrigado. Quem vai julgar isso? Quem que vai confirmar que o perímetro está, de fato, modernizado para a gente entrar nesse estado? Entendi. Nas condições desse estado. Ok. Bom, eu vi as suas observações aqui no chat também, depois eu volto lá, Berange, para a questão da CAV, tá? Então, vamos lá para essa questão aí. A modernização, ela já existe o projeto, né? E quem outorga esse uso da água para o perímetro é a ANA, tá? Então, a ANA é que, ao conceder a sua outorga, ela vai ter que verificar se aquele sistema do DENOX para o perímetro, ele está modernizado sob 2 aspectos. Primeiro, se ele obedece a esse sistema que foi projetado, que é todo tubulado por gravidade. Segundo, se ele tem o monitoramento de volumes aduzidos ao perímetro, tá? Então, essa definição só vai se dar depois que a gente tenha a outorga da ANA e você vê aí no sistema, nessa regularização, ou seja, lógico que a outorga não pressupõe que o sistema já esteja modernizado, né? Então, nós temos que verificar também se aquelas condições previstas na outorga já estão instaladas, tá? Então, isso também é diríamos, uma verificação a ser feita pela ANA, né? Daí porque eu acho que eu já vejo aqui, nessa sua pergunta, talvez algum aprimoramento, né, Jordão, que a gente possa fazer na própria redação do artigo, do parágrafo, né? De forma a fazer com que isso fique mais claro, né, o que significa esse momento de efetiva regularização ou modernização, tá? Mas isso aí a gente já vai ver. Agora, eu já vou fazer um pedido aqui, que você falou que o nosso diagrama aí, ele está desatualizado, né? Então, eu pediria que você encaminhasse como contribuição para a gente o que hoje está sendo, diríamos, o que é hoje o sistema integrado de abastecimento de água do Congo, né, para que a gente possa atualizar isso aqui nas nossas informações e até, inclusive, incluindo, com certeza, aquela captação no sítio Conceição ali, né, que eu acho que ela está interligada também, não é isso? Ou não, Jordão? Mas eu acho que já foi entregue. Quando da revisão dos dados para o Atlas, que foi acho que em agosto do ano passado, salvo engano, sim, ou um pouco antes, isso foi o caso da CAGEPA, claro, né? E eu entreguei para Ana, da Ana, eu não sei qual é o setor dela, mas não lembro. É Ana Catarina. Ana Catarina, isso. Eu entreguei para ela o mapa georreferenciado com a situação existente e com as adutoras projetadas, e o engenheiro José Mota Vitor, da diretoria de expansão, lá via Ricardo Moisés, que é o diretor de expansão, ficou encarregado de enviar esses diagramas. Então, como eu não fui mais cobrado, a Ana Catarina não me cobrou, entendeu? De toda forma, sim. Então, nós vamos verificar aqui com a Ana Catarina. Caso a gente não tenha, né, a gente volta. Senão, se a gente tiver, lógico que vocês não precisam. Antes de passar para o Valdemir e para o Tiago, só falando aqui 2 observações aqui para o Beranger, né? Com relação à CAV, Beranger, né, que ela foi colocada aí no chat também pelo Edgar, né? Essa CAV, vou colocar novamente aqui só para a gente tirar essa dúvida, tá? Isso, está aqui colocado aqui, seguinte, obviamente que nós temos aqui variações nessa última coluna à direita, muito grandes aqui, entre as 2 caves, mas são valores muito pequenos, a gente não precisa se preocupar com isso. Mas o que se observa é que há aqui uma diferença grande, né, no processo de assoreamento, provavelmente, né, que afetou mais as cotas mais altas,
Então, nós temos aqui, na parte mais funda do reservatório, né, até um aumento do que que era esperado, né? Mas a partir aqui da cota 67, em que é a cota talvez mais relevante, nós passamos a ter aqui uma redução, né, progressiva aqui do volume, né, com exceção dessa cota 70-79, em que há aqui provavelmente um acúmulo maior de sedimentos, tá? Ou seja, lógico que a gente tem aqui que relevar que essas informações que a gente está passando para vocês, relativa à cave remota, elas podem ser melhoradas com a batimetria convencional. Mesmo que a batimetria convencional também tenha os seus erros, né? Então, mas o que a gente vê aqui, Beranja, é que há diríamos, nas cotas mais relevantes, que é da 70 até a 75, há aqui, em média, valores muito próximos a 15%, né, de assoreamento. A segunda observação, Beranja, com relação à lembrança que você fez de dispositivos no perímetro, né, que fazem com que o uso seja controlado. O Denox é craque nisso, né, e a gente conhece vários perímetros irrigados do Denox em que tem hidrômetros para cada parcela, né? Depois até o Mariano pode nos confirmar aí se esse é o caso do projeto lá do perímetro Sumé, né? Mas o que a gente vê é que o Denox tem projetado esses sistemas tubulados, né, com esse dispositivo, tá? Então, eu vou passar aqui para o Valdemir, depois Tiago. Valdemir, por favor. Pode passar para o Tiago, depois eu falo depois do Tiago. Vou inverter, gostaria de inverter, por favor. Ok, Tiago, por favor. Naquela exposição, a minha câmera está com um problemazinho. Naquela exposição que você falou no segundo cenário, após a modernização do perímetro lá irrigante, num cenário lá no terceiro cenário, eu acho, que você colocou que a Cagepa teria que procurar outros mananciais, né, Isso, tá aqui. Pronto. Isso. Né, no cenário aí que vermelho, que a Cagepa vai procurar alguma alternativa. Isso. E assim, uma coisa que Beranjo falou aí, que realmente me deixou alerta aqui, é que não está tendo uma constante... a transposição não está efetivamente funcionando, está tendo algumas paradas, entendeu? Então, assim, corre o risco da gente procurar outros mananciais e, devido à crise hídrica que é grande na região, a gente também ter esse outro alternativa em colapso também, entendeu? Então, assim, eu acho que, eu não sei se é botar um condicionante a mais aí, ou no texto, para que dê uma segurança também para a questão do abastecimento público, né? Tiago, essa adutora que sai do Rio Paraíba é a mesma que vem do açude lá do Congo, o açude do Cordeiro. Então, é a mesma coisa, só é uma redundância. É a mesma adutora, passa pelo sítio Conceição, que vem para Sumé. Então, ela tem garantia de água aí, quer seja do São Francisco, quer seja do açude de Cordeiro, tá certo? Ok. A gente pensou, Tiago, só comentando essa dúvida sua, em explicitar essa questão de se comprovar a garantia pela Cagepa. Mas como o Beranger falou, já existe o sistema, né? É lógico que para a Cagepa é sempre vantajoso pegar do manancial mais próximo, né? Lógico, é mais barato, e é mais barato para todo mundo, né? Mas até para a Cagepa também. Mas no caso a gente já tem esse sistema pronto para funcionar. Então o que a gente não gostaria é de ver um perímetro, diríamos, desabastecido, podendo a Cagepa pegar água do manancial mais longe, mesmo que seja com custo maior, né? Essa que é a ideia, né?
mas tem aqui inscrito aqui o Valdemir, o Jordan e, se eu não me engano, o Avelino também levantou, o Ivanildo levantou a mão, foi isso, Ivanildo? Ok, Ivanildo, então vamos passar para o Valdemir, Jordan, depois Ivanildo. Valdemir. Bom dia mais uma vez a todos vocês. Wilde, algumas coisas ficaram assim, apesar de realmente a explicação, como o Berange disse, a formatização do marco perfeita. Agora, tem algumas coisas que me deixaram meio confuso, né? Primeiro, a questão do perímetro, né? Eu não sei se... Porque tem dois aspectos. Tem o aspecto da modernização e o aspecto da regularização. Tá? Isso aí a gente tem que ver o que é. Vai ser modernização ou regularização? Porque se for regularização, tem uma assunção de propriedade por parte dos antigos poceiros, das antigas pessoas. Aí isso nos leva a um outro aspecto. Porque, com relação a essa outorga para o DENOX, também nós temos uma implicação posterior com a cobrança do uso. Uma cobrança do uso pelos recursos hídricos. Ok? Porque aí a gente também não poderia renunciar receita. É isso? Que seriam receitas para a bacia que o DENOX teria que pagar. Até você mesmo já me alertou algumas vezes a respeito lá do Piacó-Piranha-Açu, né? Aquela questão que a gente pode, que não tem, mas se chegar a uma cobrança, e a gente já está no processo, o processo de SUME já está consolidado, né? Então, isso aí me deixou meio confuso. A questão modernização e regularização. O que é que vai ter e como é que vai ser? Até mesmo porque, ficando o nome do DENOX, mesmo no nome do DENOX, a gente vai ter de cobrar. Mesmo eles sendo outorgados, a gente vai ter que cobrar, não é isso? A partir já da agora, do coisa, né? E basicamente isso. A questão do conflito também me deixa preocupado, o conflito com relação ao entorno e com relação ao perímetro, né? Porque, na realidade, a gente vê no dia a dia essa questão que a gente, na realidade, precisa nem que seja regularizado de uma forma através de resolução, mas realmente tem de resolver essa questão do entorno, dos usos do entorno, e também porque, em termos também, termina ficando outorgado, o perímetro está basicamente outorgado pela ANA também, mesmo tendo a questão do rio, já sendo o Rio Sucuru, e o Rio Sicuru já está dentro da área de abrangência da AESA, né? Mas, no mais, no cômputo geral, algumas coisas que eu acho que a gente pode... nós vamos ter tempo de conversar, vamos fazer nossa reunião ainda, a AESA e ANA, e a gente chega a um denominador. Agora, essa questão me preocupa muito. Modernizar e regularizar. Qual seria o instrumento que vai ser realmente adotado? Até mesmo eu acho que Mena vai falar, as pessoas que estão mais inseridas lá na região podem dizer alguma coisa. Deixa eu responder essa questão, que talvez sirva para outros questionamentos. Seguinte, na hora que a gente fala regularização de uso, a gente fala sob o ponto de vista de ter o seu uso autorizado, seja pela ANA, seja pela ESA. Caso seja modernizado o sistema, o previsto é que ele seja uma adutora que saia do açude Sumé e que vai até o perímetro. Nesse caso, a outorga é da ANA. Então, a regularização, do ponto de vista de outorga, vai se dar pela ANA, porque está sendo tirada a água direto do reservatório. Caso não seja modernizado, não haja essa adutora, o uso hoje, Valdemir, ele é feito no Rio Sucuru. Então, consequentemente, a outorga é da AESA. Tá? Então, nós temos duas situações diferentes. Aí, tá? É lógico que a gente...
sempre... É porque quando a gente faz as reuniões, Wilde, eles falam de regularização muito, a caracterização da regularização deles, dos posseiros, dos possuidores, junto ao DENOX. Né? Aí, por isso que também, que uma vez regularizado também, eles vão ficar submissos à questão da ESA. Não, mas não é isso. Tá? A gente está falando de regularidade com relação ao uso da água, ao direito de uso, seja modernizado por intermédio da doutora Ana, seja no Rio Sucuru, a ESA tem que fiscalizar e regularizar isso, né? Agora mesmo modernizando, mesmo fazendo, tem a questão se a outorga é dada Ana DENOX, mas implica na questão de cobrança. Aí essa é uma outra questão que Pode ser vários usos insignificantes até, ou de pequena expressão, e que uma vez outorgado de uma forma conjunta, certo? Ele já passa a ser passivo de cobrança. É esse alerta que eu estou querendo dar, porque senão a gente lá na frente cria um gargalo ou cria alguma coisa. Se pudesse ter uma previsão, alguma coisa assim, entendeu, Wilde? Tá, mas deixa eu só concluir aqui. Então, assim, com relação à questão da cobrança, para todo mundo saber, é o seguinte: a Ana já até delegou a cobrança para a ESA no Boqueirão, no Epitácio Pessoa, né? Então, esse sistema SUME, provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, caso lá na frente se resolva fazer a cobrança, né, aí daqueles usos captados no açude SUME, né, essa delegação vai se dar da mesma forma como foi feito no Epitácio Pessoa, ou seja, a ESA será provavelmente a cobradora, né, aí então, mesmo que a outorga seja dada pela ANA, vai estar submetida ao mesmo regramento do Estado da Paraíba, conforme já acontece ou vai acontecer lá no Boqueirão. Então, isso já está resolvido. Eu só queria deixar claro o seguinte: a ideia aqui é, como o Tiago e Jordan aí já alertaram, deixar mais clara o que significa essa questão da modernização, e aí vou passar para o Jordan aqui, depois para o Zé Ivanildo, ver se ele já tem alguma proposta. Jordan, por favor. Então, vai de novo. Eu estava vendo os dados, né, do anexo 4, do estado hidrológico pior, e ele limita a nossa vazão máxima para o pior cenário a 19 litros por segundo. Não é isso? A vazão tem que ficar pela da SUME. Sim. Então, em 2019, ao longo de 2019 e todo ano de 2020, que o açude não estava recarregado, a gente estava retirando lá uma vazão de quase 27 litros por segundo. Esse ano que as condições estavam um pouco melhores e a gente usou mais do Congo, a gente tirou 23, né? Você tinha citado 20, a gente registrou semana passada no DAO o valor médio de 23 litros por segundo, aproximadamente isso aí. Minha pergunta é: há condições de aumentar esse 19 um pouco mais, uma vez que a gente já controla as perdas dentro dos limites que a ANA, na resolução 290, 490, eu acho que limita a 39,24%. A gente hoje tem SUME 34% em média de perda, entendeu? A gente já está abaixo do que vocês definiram como meta para 2022. Então, a condição da gente, sim, mantendo claro esse controle de perdas, aumentar um pouco essa vazão para o pior cenário, para pelo menos 22 aí. Vocês podem propor que a gente próximo. Jordan, é o seguinte, que nós temos que ver é o seguinte: esses estados hidrológicos, as definições são feitas sempre em reuniões públicas desses valores. Então, você vê que esse 19, ele é o da curva guia, tá? Ele não é do estado hidrológico todo. Então, durante as reuniões de alocação, a própria CAGEPA, se houver necessidade, ela pode pedir para aumentar isso, entendeu? Tá? Então, nas reuniões de alocação, ela serve para poder fazer esse ajuste fino, né? Para que haja aí uma adequação
para que outros usos não sejam prejudicados. Então, esse número 19, ele está na curva guia, tá? Que é uma curva, como diz o nome, guia. Ela guia a decisão, ela não define a decisão, tá bom? Tá? Isso aí, tá ok? E a gente, só lembrando, né, Jordão, que a gente está sempre trabalhando com vazão média anual, tá? Então, não é aquela vazão. Esses dados que eu passei de 23, 27, no 2019, 2020, são médias anuais também. Tá ótimo. Tá bom. Então, eu vou passar aqui para o Zé Vanildo, depois Mariana. Zé Vanildo, por favor. Em relação ao que o doutor Valdemir falou, nós temos esses dois encaminhamentos aqui. Nós estamos fazendo também, Wilde, a regularização fundiária aqui do perímetro de irrigado, entendeu? A regularização fundiária, ela já está praticamente pronta. O que dependia aqui da Camis, a nossa cooperativa aqui, junto ao Denox, aqui o perímetro irrigado já está todo feito, já foi mapeado, já foi feito os levantamentos, já foi feito tudo. Nós já temos os mapas das nossas áreas, do nosso lote, como se diz aqui, né? Inclusive foi terminado o nosso presidente da cooperativa. Se eu não me engano, ele está indo hoje ao Denox, entregar essa documentação ao Denox, e aí sim vai passar a ficar só a cargo do Denox para enviar os contratos, fazer os nossos contratos, entendeu? Sobre a regularização fundiária, aqui está praticamente pronta, só está dependendo mesmo agora do Denox, entendeu? E a modernização, a modernização, como é chamada aqui, é essa adutora que você se referiu, que vai ser feita do açude, uns seguindo onde era o canal, né, aquele canal antigo, e outros já faz diretamente, tirando as curvas, não sei como é que vai ser, ou se vai sair. Esse é o problema. É um problema político, um custo muito alto, né? E eu espero que saia, já que agora nós vamos estar todos documentados, cada um vai estar com sua titularização de terra, né? Aí vai ser melhor para se trabalhar, entendeu? Então, sobre essas duas questões que o Valdemir levantou, é isso aí, a gente tem a modernização e tem a regularização que já está praticamente pronta, está dependendo só do Denox. Mas a minha pergunta sobre o assunto Sumé e qual o limite, qual a cota que ele entra no estado vermelho, né, no estado crítico? Porque hoje ele está na cota 6710, com 4.645.000 metros cúbicos. 4 milhões hoje, né? Aí, qual o estado que ele poderia fazer? Obrigado. Oi, Vanildo, só para você... Está vendo a figura aí na tela? Está vendo? Então, aqui é o seguinte, o estado crítico, tá? Que é o estado hidrológico vermelho, na situação presente, que é a prioridade de abastecimento público, é a cota 70,12. Tá? 70,12. Essa é a situação crítica em que as demais finalidades têm um uso máximo de 33 litros por segundo, tá? Enquanto a Cagepa tem o uso máximo de 100%. Ok? Então, essa é a situação para hoje e que a gente vai provavelmente utilizar ainda na alocação de julho, né? Tá bom? Ok? Porque hoje ela está 67,10, né? Hoje, então, foi me passada essa cota hoje. Não, pois é. Então, ela está na situação crítica, muito crítica hoje. Se não chover, não superar a cota 70,12, nós vamos continuar no vermelho. É lógico que a gente sabe que o período de chuvas ainda está por vir, né? Tá bom? Claro. Vamos esperar. Beranja, por favor. Oh, desculpa, Beranja. Desculpa, é o Mariano. Eu era o Mariano antes de você. Ok. Mariano, por favor. Ok, tá bom. Obrigado, Wildo. Obrigado. Eu queria primeiro a Ana por essa minuta do marco regulatório de Sumé. Eu entendo que minuto ainda, está em discussão, para depois fazer o documento final. Ok. Existe aqui vários
considerações. Primeiro, essa redução de 15% que foi elaborada pela imagem satélite, que a gente conhece, que não é uma definição. O bom seria a batimetria e ultrassonografia para poder a gente ter a certeza que porque eu acho que isso está com assoreamento mais 15%, ok? Sobre a modernização, sobre a recuperação e modernização do... Eu gostaria só que o Will me vazão necessária para se poder abastecer os 47 irrigantes que são cadastrados, tem como concessão concessão de lotes vencidas, que qual seria a vazão suficiente para... Eu anotei aqui, foi 175 litros por segundo, é isso mesmo? Não, 117. 117 é a vazão máxima. Ok. Sobre a recuperação e a modernização. Nós temos projeto executivo. Esse projeto a gente informa o Ministério do Interior, da Integração hoje regional, que a gente precisa hoje de 22 milhões para fazer essa modernização. Qual seria? Era uma adutora pressurizada com seus ramais secundário e terciário, para se fazer microaspersão ou gotejar uma economia de água e uma eficiência. É um histórico do projeto. Eu estou recebendo o presidente da Camisa agora, esperando que a gente vai apresentação. A Denox está fazendo a regularização do perímetro de Sumé. O que é isso? A gente, cooperativa, contratou uma empresa através de um acordo de cooperação para fazer um georreferenciamento com a delimitação e toda a parte de certidões que foram certificadas pelo INCRA, hoje está sendo entregue ao Denox, para poder a gente criar a diretoria de produção e fazer os novos contrato de concessão de uso. Quem é de uso, de compra e venda, quem é de compra e venda. Isso aí são os tipos de contrato que vai ser. Está sendo entregue hoje pela manhã, agora está já no gabinete ali esperando para receber essa documentação. Pronto, deixa eu dizer mais alguma coisa. Sobre os vazanteiros. Os vazanteiros, a Ana levantou 30 hectares com a de 15 litros por segundo. Então, é um pessoal que também está com todos... Precisa ser feito o mesmo estudo que a gente fez para os irrigantes. Precisa ser demarcado, cada ocupação que tem. Porque dentro dos perímetros do Denox houve uma movimentação dinâmica de repasse de lote. E isso o Denox não controlou. E hoje a gente está controlando através da regularização fundiária. Essas são minhas observações. Parabenizar. Eu estou só dizendo que minha bateria, eu posso desaparecer a qualquer momento, viu, Will? Aparecer a bateria que já está aqui no vermelho. Obrigado pela atenção. Ok, obrigado, Mariano. Beranger, por favor. Pois não. Wilde, a minha participação agora é para tirar uma pequena dúvida que surgiu no chat do André. O André ainda está aí? Sim. André? Ok. André, não. Estou por aqui. O açude do Congo, lá de Cordeiro, não está liberando água para Caraúbas. O Cordeiro está sendo apenas para abastecimento público, na adutora do Congo. Lá, nós recuperamos esse ano a torre de montante de controle de vazão e estamos recuperando a válvula de espessura que é colocada a jusante. Nós tardar um mês, nós estamos recolocando lá. Quer dizer o seguinte, que não, nesses últimos meses não houve chuva realmente no Cariri para reabastecimento. Ele hoje está com 52%, até privilégio, ele está com 35 milhões de metros cúbicos. Mas nós não estamos liberando água para Caraúba a partir de Cordeiro.
O açude Camalaú é que está liberando 4 metros cúbicos por segundo para atender a comissão de alocação de Buqueirão, tá certo? Que está liberando mais 2 metros cúbicos por segundo para Acauá. Então, é um sistema muito bem organizado. Hoje, Cordeiro apenas está sendo liberada água para consumo humano. Nós não utilizamos Cordeiro nem para uma vazão ecológica no Rio Paraíba, está sendo de Camalaú, tá certo? É só uma dúvida que ele colocou aí, que está liberando essa água para Caraúba. Não, a água de Caraúba está vindo de Camalaú, que está sendo liberado 4 metros cúbicos por segundo, que é muita água. Esclarecido, André? André Lima? Sim, está esclarecido. Ok. Muito obrigado, então. Tchau. Então, deixa eu ver aqui. Wilton, só um instante. Quinta-feira é um dia que nós fazemos, há quase 2 anos, a primeira quinta-feira do mês, uma reunião com a ANA e MDR e Codevas sobre o andamento do PIS. Então, portanto, eu não vou participar, peço desculpas, tá certo? Antecipadamente. Eu vou participar dessa que a gente faz mensalmente há 2 anos. Obrigado. Ok, obrigado, Beranger. Bom, de toda forma, Mariano, eu queria aproveitar que enquanto o Mariano está aí, porque eu acho que ele não caiu ainda. Mariano? Ah, está ainda aí. Tá aí. Não, só para deixar claro para você o seguinte, essa questão da CAVE, a gente tem feito aí várias caves dessa por imagem de satélite, e elas têm dado uma aproximação muito boa. Tá? Você tem razão que a gente deve trabalhar no sentido de fazer esse levantamento pela batimetria convencional. Tá? E a gente vai tentar aqui colocar na nossa prioridade da Superintendência de Monitoramento, viu, Mariano? Para fazer essa batimetria do SUME, tá bom? Então, a gente vai ver isso. Agora, eu queria chamar a atenção de todos com relação a essa questão da modernização, ou seja, o grande mote, lógico, nós temos dois grandes objetivos desse marco regulatório. O primeiro deles é fazer com que a gente tenha aí uma regra clara para todo mundo poder utilizar a água sem maiores conflitos, né? Então, por isso que a gente está investindo aí de que a CAGEPA tem que estar preparada, o PIS tem que ser modernizado e os usuários têm que ser cadastrados, como o Mariano colocou aí, os usuários de montante, né? Mas o que é fundamental, Mariano, é que acho que essas oportunidades que a gente está tendo aqui dá uma sinalização de que a ANA está trabalhando junto com vocês para fortalecer a ideia de que o perímetro só pode ser prioritário se for modernizado. Então, a gente queria, inclusive, que esse marco regulatório servisse até como um instrumento, né, para que vocês busquem, junto aos tomadores de decisão, né, um contato e digam claramente, olha, a Ana está sinalizando aqui que se a gente tiver modernização, a gente vai ter prioridade. Enquanto a gente não tiver, a gente não vai ter essa prioridade. Tá? É mais um instrumento, né? O Daniel, da Câmara de Vereadores e todos os outros aí podem utilizar para buscar esses recursos, né? Porque quando falo em 22 milhões no semiárido, eu sempre lembro que caro mesmo é não ter água, né? Isso que é caro, né? Isso é caríssimo, né? Não ter água é muito caro, né? E eu acho que vocês têm mais um instrumento, né, para trabalhar. E o que nos sensibilizou, efetivamente, foi a história do perímetro, né? E tudo que nós já lemos sobre o perímetro mostra que, se houver uma boa gestão e uma boa estrutura, né, nós temos aí uma economia mais forte, né, uma cidade mais rica, né, uma população mais saudável, né? Eu acho que nós temos aí uma situação melhor, tá bom? Então, essa é a ideia fundamental dessa questão da modernização, né? Bom, senhores, tem mais alguém que gostaria de se manifestar? Ivanildo? Ivanildo, por favor. Só sobre o perímetro que você falou logo no início,
da produtividade que nós tivemos aqui nesse perímetro, se eu não me engano, o doutor Renato, o doutor Mariano pode confirmar, Sumé foi o segundo ou terceiro maior produtor de tomate do Nordeste, não foi da Paraíba, né? Nós tivemos uma produção aqui excelente, aqui era a riqueza maior do mundo. E outra coisa que eu queria lembrar, dessa reunião é muito importante, inclusive a gente fez o convite, pessoal da Montante, que o maior conflito que a gente teve aqui quando foi para fazer a alocação de água, não é isso, Daniel? Daniel estava presente, todos aqui, o João Adelino, o pessoal da Montante. E a gente fez o convite ao pessoal da Montante e, infelizmente, aqui pela apresentação, a gente não está vendo ninguém da Montante, né? Vamos ver se daqui para segunda-feira, pedir até o apoio do Daniel aí, professor Romero, a gente mobiliza esse pessoal da Montante para que eles participem, né, para ficar sabendo, entendendo o que é uma alocação, o que é um marco regulatório. Eu acho que seria de bom proveito para todos nós. Muito obrigado, Wilton. Ok, mais alguém? José Fábio, por favor. Pode se apresentar, José Fábio? O microfone está desligado. Bom dia, Nena, bom dia. Em nome de Nena, eu quero dar bom dia a todos que estão na reunião. Eu estou aqui, Nena, porque eu cheguei atrasado, meu amigo, porque a gente que depende da tecnologia é difícil. Por sinal, eu estou aqui na cidade, que eu tentei entrar lá no sítio, mas não teve condições, que a internet não nos ajuda. E eu, para participar, vim para aqui, para a cidade. Cheguei atrasado, mas estou aqui, né? Como você disse, eu fiz o convite aos outros colegas, através do grupo que faz a Bacia do Açude, né? E muitos deles se manifestaram dizendo que ia participar, mas, como você falou, eu, como independente, eu poderia até não estar participando, mas como eu faço parte da Bacia do Açude, e a água lá, para mim, só chega quando o açude sangra, né? Que eu já moro já no final, no último, né? Como diz, né? Mas a gente que faz parte de uma associação e que quer defender os direitos de cada um, assim como você, em nome vamos dizer assim, de um bem comum para todos, né? Então, eu estou aqui, né? Viu? Peço desculpa pelo atraso, mas na próxima eu vou fazer o possível. Agora eu já sei. Aí na próxima eu venho direto para aqui para a rua e espero que a tecnologia nos ajude e a gente possa participar desde o início, viu? Desde já eu quero agradecer a todos. Não peguei toda a fala, mas na próxima eu acredito que deve ter um resumo e a gente pode dar uma opinião melhor, tá bom? Valeu. Obrigado, Zé Fábio. Jordan, depois Daniel. Jordan? Na verdade é um pedido para o Edgar, que eu fiz aqui no chat, tá? É só para, se vocês tiverem algum modelo desse relatório de operação de efluência, que pudessem enviar para a gente, aqui na CAGEPA, porque recentemente vocês pediram para a gente emitir um, e eu não encontrei modelo pronto no site da ANA, no site da ESA, então, se tiver algum modelinho, facilita para a gente prestar informação de uma forma mais adequada para vocês. Ok, na quinta-feira a gente traz isso. E, Daniel, por favor. Wilson, ainda bem que tem aí dois representantes, né, tanto do perímetro irrigado quanto dos ribeirinhos da montante, do açude, isso é muito importante. Quer dizer que muitas vezes nesses conflitos, né, nós, eu digo em relação à classe política, a mirinha aqui, os vereadores principalmente, nós ficamos muitas vezes entre a cruz e a espada, né? Porque em relação a essa soltura das águas no rio, no leito do rio, e fica aquela problemática, né? Vai faltar água para um, vai sobrar água para outro, vai chegar até onde essas águas. Então, às vezes, a gente fica, né, sem ter uma resposta concreta. Este marco vem aí para nos ajudar, nos auxiliar. Eu vejo que temos muito que fazer em relação à questão da modernidade, né, do perímetro irrigado. Porém, o que me preocupa é o presente momento, já que nós não temos essa modernidade. Então, essas águas elas são soltadas, né, no rio, muitas vezes sem nem sequer uma limpeza, né? Então, eu posso dizer que eu sou a favor da soltura da água, porém, se tiver uma limpeza, se tiver o rio limpo, né, pelo menos desassoreado assim, em relação a alguns aspectos, é uma questão de limpeza mesmo, né?
Então, essas águas vão fluir melhor até o último lote, que eu posso dizer assim, né, que essa é a grande pontapé, onde essas pessoas também necessitam de água para produzir, e o pessoal da montanha também tem essa preocupação, né? Agora, um exemplo, com esse novo marco, né, a CAGEPA fica na obrigação de buscar em outros mananciais. Eu acho que não sei quem foi que citou aí, se foi Gildan, né? E citou em relação à dificuldade em buscar de outros mananciais essa água para a população, né, da zona urbana, que eu posso dizer assim, que é a grande consumidora dessas águas do açude. Então, essa é a nossa preocupação. Então, que a CAGEPA também busque, né, juntamente aí, tanto com a ETA quanto com a ANA, garantir e tornando explícito à população que ela vai ter água, que tem a garantia da água nas torneiras, para diminuir, amenizar esses conflitos, né? E assim a gente poder balancear, pesar e mostrar tanto às pessoas, os ribeirinhos, né, da jusante, tanto quanto da montante, né, que necessitam também dessas águas para produzir. Então, esse é o conflito. Eu acho que nós temos que providenciar divulgação em redes sociais, enfim, em todos os aspectos que a gente puder atingir e também fortalecer juntamente com esse marco, né? Então, essa é só a minha questão de explanação em relação à minha preocupação também na soltura das águas, mesmo no presente momento, né? Sem a questão da modernização. Então, a modernização, sim, Wilder, nós sempre procuramos sempre buscar os deputados, senadores que possam estar nos ajudando, porque através de emendas parlamentares nós podemos aí reativar e modernizar o nosso perímetro irrigado. Muito obrigado. Obrigado, vocês desculpem, ainda viram uma furadeira que apareceu aqui, eu desliguei na hora. Mas então, senhores, como nós temos então na quinta-feira ainda para poder discutirmos, eu acredito que a gente poderia, se vocês concordarem, né, encerrar essa reunião, né, esperando aí que haja uma mobilização maior dos irrigantes, né, para a reunião de quinta-feira, viu, Zé Ivanildo? É quinta-feira, não é segunda, não. Depois de amanhã, na quinta-feira, né, e que, sabendo que as pessoas podem ter alguma dificuldade em acessar aí na zona rural, de repente, montar algum esquema aí, né, Zé Ivanildo, para que as pessoas possam estar na cidade, né, para ter um sinal melhor, né? Desculpa, é porque eu tenho uma furadeira aqui do lado aqui que por isso que eu parei um pouquinho. Mas então era essa, a ideia da reunião era essa, né? Eu acho que a gente pode discutir melhor essa questão que foi colocada pelo Daniel, né? E o André sabe bem a questão lá da soltura da água, a dificuldade que é, né, André? Ali naquelas tubulações que foram feitas ali em 2016, 2017. Então, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, essa questão que a gente vai ter que enfrentar por um tempo ainda. Modernização não vai ser... Espera aí, só um minutinho. Estão querendo que me boicotar aqui. Mas então essa questão a gente discute mais na quinta-feira, né? Tá? Sobre a soltura da água, a limpeza do sucuru, porque a gente vai ter que enfrentar isso durante um tempo ainda até o período ser modernizado, né? Ok? Você quer falar mais alguma coisa, Evanildo? Como você falou, vamos nos mobilizar aqui, a comissão, já estou convocando aqui o nosso amigo Daniel, o Romério, o Fábio, para a gente ver se a gente consegue trazer mais, principalmente o pessoal da montante, né? Daqui do perímetro também tem umas pessoas que, infelizmente, pelo dia e pelo horário, não deu para participar também, né? Vamos ver se elas conseguem trazer elas até a quinta-feira. E vamos ver se a gente faz uma divulgação melhor aí, vereador. A gente bota uma nota na rádio convidando o povo para que, quanto mais gente participar desse marco, melhor. Quando a gente for fazer a alocação, não ter tanto problema, né? E
em relação ao que você falou com o André, que é o nosso engenheiro da CAGEPA aqui, quando a gente for fazer aquela soltura, né, André, vê se a gente tirar aquela tela lá, daquela tubulação, dá uma ajeitada lá para ver se a água flui melhor, né? E vamos lutar também pela limpeza do rio, com certeza, né, Daniel? Agora temos mais um recurso, vamos bater em cima disso, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado a todos, um bom dia a todos. Ok, senhores, então, muito obrigado aí pela participação. Eu vou encerrar a gravação aqui e a gente, então,